Olá, gente. Estamos começando mais uma live. Vou só esperar a doutora Luciana. Ela já entrou, vou chamar ela aqui. Doutora Luciana. E aí a gente já vai começar a live. Isso aí, Lu. Ei, Boa noite. Lani, boa Tudo noite. bem? Tudo jóia com vocês aí? Tudo bem? Tudo bem, graças a Ah, Deus. Muito lá, feliz por você ter aceitado o nosso convite para essa live. Tenho lá, certeza que vai ser um momento muito bom. Você está me ouvindo bem? tô te escutando bem. Eu também fiquei muito feliz com o convite, com a sua ligação, né? A gente se conhece há um tempão, né, Lani? E a Tem gente já muitos fez um anos. trabalho tão bacana juntos. Eu tenho certeza que a gente compartilha de muitas opiniões que são interessantes e é um enorme prazer a gente ter essa conversa hoje, né? Obrigada, Luciana, obrigada. Vocês estão vendo bem a gente? Estão escutando bem a gente? Dá um feedback todo mundo que já entrou aí. Estou vendo que tem várias pessoas entrando. A Luciana é uma grande amiga, pessoal, e uma profissional muito competente, que eu admiro muito. E quando ela aceitou esse convite para participar da live, isso nos encheu de alegria, porque eu acredito que a gente tem que pensar nesse momento mais amplamente nos problemas que todos, os desafios que todos nós estamos encontrando nesse momento de distanciamento social, isolamento social. E essa discussão, ela não se esgota, porque como a rotina... tem uma pessoa que falando para mim que a câmera está muito perto, que eu tenho que afastar um É, pouquinho. É porque a gente faz umas gambiarra, né? é, Para colocar a câmera no lugar mais tranquilo. Eu acho que ela foi um pouco alta, que eu sou baixa. Acho que assim ficou melhor, né, gente? ficou melhor. Ficou melhor. Pois é. E, e aí, assim, esses desafios, eles são para toda a sociedade e a gente tem falado pouco sobre esses desafios para as famílias das pessoas com deficiência. Eu até procurei na literatura, obrigada pelo feedback aí, gente. Eu procurei na literatura recente, também dei uma olhada em sites em geral, e eu achei algumas coisas mais publicadas fora do Brasil. No Brasil, eu não tenho visto se falar nesse tema muito. O Ministério da Saúde até recentemente soltou orientações para a higienização, né, das pessoas com deficiência, como devem lidar com os equipamentos, como devem lidar com as estruturas, né, que apoiam o cuidado, mas ninguém falou em relação ao estresse, ao desafio relacionado às dificuldades de convívio, de relacionamento. E aí nessa live a gente propôs discutir isso um pouco, né, Lu? A gente teve uma É, conversa outro dia, praticamente daria uma live, o daria. assunto não se esgotava. Se a gente tivesse gravado, já era, né? A É, gente já é. adiantou muita coisa. Eu acho, Lani, que na verdade, assim, é tudo muito novo, né? Uhum, Tem tem um link da Fiocruz que eu achei bem uhum, interessante, que se propôs a discutir saúde mental, a saúde uhum, mental de uma forma bem genérica, nesse momento de quarentena. Foi uma das poucas publicações assim, né, voltadas para essa discussão. Que eu falo assim, que eu vi uhum, formalmente do governo, né? Tenho visto muita gente discutindo, então, em grupos de apoio, muitas lives sobre o assunto, mas a verdade é que a gente tem livros sobre, por exemplo, impacto na saúde mental em épocas de pandemia, mas a gente não tem na história um momento de isolamento tão extenso do ponto de vista de globalização mesmo, né? uhum, De ter atingido grande parte aí da população mundial como esse. Então é uma situação realmente inédita e uhum, está sendo
um momento de adaptação para todo mundo, né? Uhum, Eu também tentei conversar com algumas pessoas, assim, o dia que você me conversou, a gente já, informalmente, a gente já viu nossas impressões, né? Então, uhum, a primeira semana eu tive uma clareza bem grande do tanto que isso poderia estar sendo difícil para algumas famílias, né? A gente vê na nossa casa, imagina só, eu tenho dois filhos, mas dois filhos que praticamente não me dão trabalho, e mesmo assim eu estou tendo que ajeitar e que fazer com que as coisas funcionem de uma forma diferente que uhum, da configuração que acontecia até então, e tem sido difícil a adaptação da escola, uhum, conciliar essa questão com outras questões do trabalho, mas é uma criança típica, né? São uhum, duas crianças típicas, sendo que a minha mais velha já é bem independente, ela tem 10 anos, uhum, o meu caçula tem 7 anos, é um pouco mais difícil porque ele ainda está em alfabetização, então precisa mais da gente. Mas nessa primeira semana já me veio em mente o tanto que isso poderia ter impacto. Eu cheguei a comentar com você, né? De uhum, cara na primeira semana, duas crianças que eu acompanho é, desestabilizaram dentro de casa e foi um conflito muito grande. As famílias dessas, né, duas crianças tiveram bastante dificuldade para lidar com a situação e eu comecei a atentar para essa questão, né? E uhum, aí, logo depois do seu telefonema, eu conversei com uma outra amiga querida que é psicóloga e que também tem um filho autista e tem uma percepção muito boa, assim, um entendimento de muitas coisas, e ela trouxe a visão dela para mim. E eu tentei também procurar em outros blogs, depoimentos de outras uhum. pessoas, e parece que é uma questão que está geral mesmo, né? Não sei o que que vocês estão tendo de retorno, o que que vocês estão Uhum. percebendo, qual a percepção que vocês têm em relação a isso. Mas é isso mesmo, Lu. Muitas famílias relatam, né, que aquilo que a gente conversou outro dia, né, que o formato ele pode até se adequar para as famílias, entre aspas, típicas. Mas a Uhum. gente tem várias questões aí, e aí eu até anotei algumas coisas assim Uhum. que eu consegui levantar nesse período, que foi. Então, assim, é mais difícil para as pessoas terem a prudência com a questão da higienização. Então, por exemplo, nós já temos, né, dificuldade de ter que ficar limpando o tempo todo, lavando a mão o tempo todo, e Uhum. aí soma-se essa dificuldade. A Uhum. questão de não conseguirem, às vezes, se isolar tão profundamente, porque tem cuidadores, tem ali um time de pessoas que auxiliam nesse cuidado familiar. Então, Uhum. dependendo da condição de saúde, não tem como, né, Uhum. tirar de jogo o cuidador, e aí isso também Uhum. aumenta a ansiedade, o estresse, porque tanto se fala em isolamento, mas tem alguns casos que é um pouco mais difícil essa rotatividade dentro do lar. Sim. A questão de, de que as pessoas também, elas correm maiores riscos em relação a doenças raras, não correm maiores riscos em relação a doenças raras. Então, isso também tem levantado muito Tem uma estresse, questão. muita dificuldade. E tem também a questão que está pegando para todo mundo, eu acredito, que a gente já teve até uma live semana passada aqui discutindo sobre isso, da escolarização. Então, também Sim. da inclusão escolar, essa discussão, né? Então, as famílias se sentem pressionadas e aí como que fica isso tudo? Então, é como se viesse assim, uma tempestade de dúvidas, de dificuldades, e tem a questão também, que a gente, isso não, né, não foi uma coisa que me foi relatada, mas que eu tenho visto nas redes sociais, principalmente em relação à mudança da rotina, da Uhum. previsibilidade da rotina, né? Uhum. De algumas pessoas terem essa dificuldade porque muda a rotina toda e às vezes a pessoa não consegue se adaptar, a família não consegue se adaptar e aí gera um estresse familiar muito grande, né? Eu acho que a gente tem que entender que a gente está falando aqui de um universo muito diverso, né? Uhum, Quando a gente fala assim, a criança com necessidade especial ou com desenvolvimento atípico, a gente está falando desde de crianças que são
totalmente dependentes, que tem, por exemplo, uma paralisia cerebral e que aí vai Uhum, vir toda essa questão em relação a essa parte de higienização que você está falando, né? Então, a uhum, gente tem pessoas, crianças com autonomias diversas e uhum. que, para cada caso dessa, vai ter um desafio diferente, né? Eu acho que Sim. a gente pode conversar um pouquinho de cada ponto desse, né? Uhum, Talvez o que dê mais pano para a manga seja a escolaridade, né? Como que fica, uhum, porque a gente já sabe que a gente tem muitos problemas para promover a inclusão, que a inclusão ainda é um norte a ser uhum, percorrido, mas que a gente não consegue fazer isso ainda como deveria ser feito no Brasil. E uma das questões que eu conversei com essa amiga que eu te falei, a Marina, foi uhum, justamente que ela não tem visto, ela não está recebendo, no caso específico da escola dela, nenhuma uhum, adaptação para o filho dela. uhum, Então, é claro, gente, que a gente tem que levar muita coisa em consideração aqui, né? A gente tem que levar em consideração, por exemplo, que as escolas, elas tiveram que meio que ir trocando a roda com o carro andando, né? Então, sim, eu participo do lado de cá, enquanto professora, e sei que foi muito difícil, é um momento delicado. Essa uhum, adaptação para o lado da escola não está sendo fácil, né? Mas se para nós que temos filhos que têm desenvolvimento típico, essa questão da escolaridade não tem sido fácil, e é isso que eu escuto da maioria das mães que eu convivo, assim, né, que está sendo uma adaptação difícil, a gente tem que pensar como isso está sendo para as mães que têm em casa uma criança com desenvolvimento atípico, seja ele desde autismo ou uma deficiência intelectual, alguma síndrome, até aqueles que talvez teoricamente não precisariam tanto de adaptação de inclusão assim, que seriam, por exemplo, os casos de TDAH, mas que essa configuração, esse negócio de ter que fazer, né, sentado na frente do computador, é, pode ser um problema aí para aquela criança conseguir manter uma concentração e manter uma motivação, né? sim. Eu acho que, igual você falou, né? É uma É um complexidade universo. muito grande, é um universo Uhum. muito grande, tem várias situações, né, para Uhum. criança, para o adolescente, para o adulto, para o familiar, Uhum. e uma coisa que a gente percebe é que quando você tira daquela linearidade, daquele estado de equilíbrio que a família está acostumada, né? Você Uhum. gera novas tensões. E Com gerando certeza. novas tensões, a rotina precisa ser readaptada, né? A gente Uhum. precisa pensar em muitas coisas. Então, assim, como as pessoas podem começar a edificar, a pensar na cabeça delas, na rotina, essa forma de modificar a rotina, de modificar as atividades ou mesmo as relações na casa, para tentar buscar um pouco, tender um pouco para o lado do equilíbrio, né? Uhum. Então, como tranquilizar um pouco esse ambiente? Porque o É. desequilíbrio, igual você deu o exemplo aí dos seus pacientes, né? Esse desequilíbrio, ele vem justamente por causa desse turbilhão de mudanças, né? Uhum. Uhum. Nesse momento, e a gente precisa começar a equilibrar isso. Então, o que você É. começa aí a vislumbrar, sugerir nesse sentido? A primeira coisa que vem na minha cabeça é a gente entender que cada casa vai ter uma realidade diferente, né? Uhum, Eu, sinceramente, isso é uma coisa que eu sempre discuti até nas aulas e com os familiares que vão no meu consultório, eu acho que é muito importante a gente entender que, em relação à escola, cada criança vai ter um benefício diferente na escola. Não sei como que é a sua visão em uhum, relação a isso, uhum. né? Mas Sim, sim. eu não entendo a escola para uma diversidade grande de crianças, tendo Uhum, como fim o mesmo objetivo, principalmente quando a gente pensa nas crianças de desenvolvimento atípico, isso é mais uhum, claro ainda para mim, né? Então, assim, eu fico pensando que essa adaptação à nova rotina, ela tem que se adequar a essa família.
E a gente tem que ter um pouco de paciência com a gente mesmo, de entender que talvez o meu filho Uhum, não vai dar conta. Talvez para o meu filho uhum, aquilo ali não vai funcionar. E a gente tem que fazer uma avaliação e fazer a adaptação às novas rotinas. Então, vou te dar um exemplo. uhum, A Marina me falou que a, as, as, os profissionais que acompanham o filho dela fizeram propostas de atendimento online. E aquilo ali ela foi vendo para tentar manter um vínculo, né? Porque um uhum, autista e eles achavam que se ficasse muito tempo afastado, que ia perder esse vínculo. Ela falou: olha, tentei um dia, aí ele começou a ficar angustiado, ele começou a chorar, aí tentei outro dia, aí eu fiquei pensando que aquele formato não funcionava para o meu filho. E eu sei que para outras crianças que também são atendidas nesse lugar, para outras esse formato está funcionando, mas para o meu filho aquilo foi uma fonte de estresse e eu acho. E coloquei para os profissionais, né, ela me falando, uhum, que em vez de prevenir que a gente perdesse o vínculo, se eu continuasse insistindo com isso, talvez eu ia era perder o vínculo que já existia. Então, em vez uhum. de servir, né, como uma forma de manutenção, aquilo ali não estava tendo esse fim. E é isso, assim, eu acho que a gente tem que ir pesando e vendo o que é necessário, porque a gente tem que pensar assim, e se a família, e se essa família está sem ajudante, que é a Uhum, realidade de muitos nesse momento, seja uhum. porque já não tinha, seja porque ficou sem ela. Aí a mãe trabalha, o pai trabalha. Como que isso vai funcionar? Como que a gente vai equacionar todas essas coisas que essa família, e quando eu falo família, eu estou sendo generosa aqui, você sabe disso, né? Porque Uhum, muitas vezes a realidade dessas famílias é que essa é uma função que vem cada vez mais para a mãe, né? A gente tem uhum, um índice muito grande de divórcio nas famílias de crianças que têm alguma síndrome ou desenvolvimento atípico e acaba que essas mães elas são responsáveis sozinhas por esse uhum. cuidado com essa criança e a gente tem que entender o que a gente dá conta e ir se adaptando ao momento. E às vezes essa adaptação vai ser falar, olha, eu não dou conta de fazer isso. A gente tem que ver também quais que são os limites que é possível nessa configuração, né? Você tocou num ponto interessante, que é a questão de tudo bem que a pessoa, né, com deficiência, ela pode ter várias dificuldades ali naquele caminho, mas o familiar que é o cuidador, o familiar que também está nesse ambiente, ele tem ali um universo dele que está totalmente desorganizado nesse momento, Uhum. e isso é aquilo que a gente fala, né? Muitas vezes, se eu não estou bem, os meus filhos não estão bem. Né? Se eu não estou bem, isso Não, impacta na relação com o meu marido. Então, é uma cascata, é um efeito é cascata, uma né? cascata. E Eu, achar. eu não sei, assim, a minha história, né, Lani, foi caminhar nesse entendimento, né? Então, eu Uhum, comecei pediatra, virei psiquiatra, continuo pediatra, comecei atendendo criança, fazendo treinamento de pais, até entender que a família ela precisa estar bem. Então, eu falo isso muito com as mães que chegam no meu consultório, que o que a criança mais precisa é de uma mãe inteira. E se para essa mãe ficar inteira, a gente precise, às vezes, sacrificar um pouco dessa rotina, que não é uma rotina fácil, você sabe, né? Essas uhum, crianças muitas vezes têm TO, fono, fisioterapeuta, pedagoga, escola. Será que é possível fazer isso tudo nesse momento? E aí eu não estou fazendo esse questionamento, uhum, não é só do ponto de vista sanitário, que é claro que a uhum, gente tem que ter uma preocupação de segurança para ser realizado essas terapias. Mas será uhum, que é possível fazer isso tudo nesse momento, na configuração atual? E aí a gente tem que ter paciência com a gente. Né? uhum. Cada um tem que saber que a gente não precisa dar conta de tudo, não, que tem um limite ali, né? Precisa eleger as prioridades nesse momento. Exatamente. Eleger prioridades. Então, assim, Uhum. se a prioridade nesse momento é manter o atendimento da fono, porque Uhum. ali tem uma questão de deglutição, tem uma questão Uhum. respiratória importante junto com a físio. Então,
manter essa prioridade. Se Uhum. naquele momento o que organiza mais o comportamento, o que facilita mais a rotina, a mudança até dessa rotina é o atendimento com terapeuta ocupacional, então Vai manter esse manter. atendimento com terapeuta ocupacional. Se nesse momento precisa ir desse acompanhamento psiquiátrico, né, mais de perto, Uhum. tem se falado muito até da telemedicina, né, muitas pessoas Uhum. estão fazendo os Sim. atendimentos online com o médico, o pediatra, então e nesse caminho. Tem algumas coisas aqui que eu preciso falar, gente. Primeiro, a gente vai continuar mais um pouco ainda, vamos entender que a gente está no início de uma pauta, hoje a gente vai um pouquinho mais na live. Então, se vocês quiserem, ainda dá tempo de compartilhar com as pessoas, né, que vocês acham que vai ser importante nesse momento estar aqui conosco. Segundo, o som melhorou. Algumas pessoas se queixaram que o som estava Será que é o picotando. meu? Não, para mim não, Não. não falhou em nenhum momento, para mim, o seu Para som. mim Ele tá também não. claro, assim, a imagem. Então, dá esse feedback pra gente. Segundo, teve algumas pontuações aqui. Opa, quase que eu escrevi em vez de ler a pontuação aqui. Ah, deixa eu ver aqui só um Lani, deixa eu minutinho. só enquanto você encontra aí, que eu acho Ah, que puxei um gancho nessa sua fala, que é importante a pode gente falar. entender, é isso mesmo, concordo plenamente com você. Elencar prioridades. E entender que talvez Ah, o que organizava a criança antes do isolamento não vai ser a mesma coisa que vai organizar agora. Sabe por quê? uhum, Às vezes a fisioterapia ajudava a organizar, porque ele saía de casa e ia lá no fisioterapeuta, mas a uhum, fisioterapeuta ia em casa, ele já não gosta mais, uhum, ele já não se adapta, ele já faz uma associação de que como assim ela não vai me receber lá, ou se a escolha for por atendimento online, como assim nesse momento eu saía de casa e ia fazer um passeio, ia num lugar legal que eu tô acostumada, que eu gosto, e agora eu vou fazer só aqui na frente do computador? Então uhum. entender que cada criança vai ter uma resposta diferente em Sim, relação a isso. sim. E que pode ser que as coisas que antes funcionavam, agora não funcionem e que outras coisas é que vão passar a funcionar, né? E achar, né? Às vezes o profissional Isso. ele pode dar o suporte nisso, em ajudar Exatamente, a em buscar. ajudar. Que é Uhum. na hora que você vai repensar essa rotina ocupacional, obrigada, Nivane, que você lembrou, né? Repensar essa rotina ocupacional da família e da pessoa. Então, às vezes, Uhum. é onde os profissionais podem até guiar com um pouco mais de consultoria nesse momento. Sim. Eu acho Uhum. que né, essa avaliação bem feita. Uhum. É, deixa eu ver o que mais que tinha aqui. O pessoal falou, foi disso mesmo, vivendo um dia de cada vez, né? Reforçaram Uhum. isso, que nesse momento é uma fala que a gente tem ouvido muito. E eu queria deixar para vocês aqui, então, uma proposta, que vocês escrevessem para a gente, se né, alguém estiver acompanhando aí, já tiver passado por essa experiência, como que foi com algum cliente, ou na própria família, ou a própria pessoa, essa mudança da rotina, e qual que foi o principal desafio? E qual que foi esse principal desafio? Vamos ver se a gente está chegando no que vocês realmente vivenciaram. Coloca pra gente, escreve aí o que, que vocês têm observado, tá bom? Eu tenho mais uma pergunta. É, vou te apertar mais um pouquinho, tá, Lu? Então, a gente pode, a partir daí, pensar em algumas reações mais comuns de estresse nessas pessoas e durante a quarentena, e quais seriam as estratégias do ponto de vista, né, psiquiátrico, ou mesmo da saúde mental, da neurociência, para a gente poder lidar com isso, para as pessoas começarem a criar estratégias. Você consegue passar para a gente algumas É, olha só, a situações? criança, como ela vai responder, né? Toda vez que a gente tem uma situação nova, a gente tem uma chance de ter uma ansiedade em relação àquilo, né? Então, nesse momento, o que a gente mais espera de alteração seria ansiedade, medo, né? Seriam os dois Uhum, sentimentos, os dois sintomas aí mais esperados. Na criança, isso pode se traduzir de várias formas e vai uhum, basicamente depender do nível de desenvolvimento que essa criança esteja, independente, aí a gente pode falar de uma forma geral, né? uhum, Porque mesmo as crianças
com desenvolvimento típico, eu espero uma reação diferente de uma criança de 3 anos, uma reação que vai ser diferente de uma criança de 10 anos, né? Porque às vezes a criança de 10 anos já consegue verbalizar melhor o que ela está sentindo, e aí para essa criança que consegue verbalizar melhor, é conversar mesmo, deixar ela falar o que está acontecendo, você tá sentindo o quê, e tentar nomear esses sentimentos é uma coisa importante e é o início de caminho para a gente entender o que é que está acontecendo, né? Na criança pequena, esse medo, essa ansiedade, muitas vezes ela vai se traduzir de outras formas. Então, às vezes, uma criança começa a ficar mais opositora, ou começa a ficar mais agressiva, fazer mais birras, né? Então, a gente tem, ou às vezes até corporal, né? Que a ansiedade na criança é bem corporal, começa a queixar dor de cabeça, dor de barriga, dor no corpo de uma forma geral, ter uma diarreia. Então, tudo isso são as possibilidades, né? Quando a gente pensa na criança não verbal, os comportamentos de agitação e de agressividade são os que mais frequentemente a gente vê associado a essas situações. Como também situações de mudança de rotina, né? E aí fica mais difícil de fazer essa leitura, e é importante, né, que a família conheça como que é a reação do filho e tenha estratégias para lidar com ela. De uma forma geral, todos nós temos, ou a maioria de nós, às vezes a gente tem conscientemente, às vezes a gente não tem uma consciência plena em relação a isso. Mas a gente tem ferramentas para lidar com medo e com estresse, né? E a gente tem que sempre tentar lidar com as ferramentas que a gente já conhece, que a gente sabe que funcionam para a gente. Isso é a mesma coisa para a criança, né? Então, a mãe é a pessoa que vai mais conhecer o filho, de uma forma geral. Né? A família que está ali convivendo diariamente com ele é a pessoa que mais conhece aquela criança. E num primeiro momento, ela tem que usar as ferramentas que ela já tem e que já funcionam para lidar com o estresse daquela criança, né? E aí é tentar explicar mesmo, numa linguagem que a criança entenda o que é que está acontecendo. A gente tenta sempre num sentido de proteger a criança, às vezes oculta algumas coisas, e a gente sabe que isso não é o melhor caminho, porque de uma forma ou de outra a criança percebe o que está acontecendo, muito mais do que a gente acha que ela vai perceber. Então é falar mesmo, e se eu tô com medo, não tem nenhum problema de falar, eu também tenho medo, mas... Né? E tentar tranquilizar, evitar mesmo assim, excesso de informação, e isso serve não só para as crianças, mas para as famílias também, né? Lembrar que a nossa ansiedade, se eu estou ansioso, eu vou ter menos paciência. Então, a criança que tem menos percepção do que está acontecendo, ela vai ter muita percepção, o que ela percebe vai ser muito de como aquela família passa a lidar com ela. Então, às vezes, a ansiedade da mãe, se é uma criança que é não verbal, que às vezes não tá nem faz diferença isolamento, porque ela fica mais dentro de casa mesmo, não sai tanto assim, né? Vamos pensar numa paralisia cerebral mais grave, por exemplo. Mas acaba que a ansiedade da mãe pode influenciar na forma como essa mãe lida com essa criança, responde aos estímulos dela, e isso pode gerar uma desorganização mesmo, né, como resposta àquela mudança que aconteceu. Então a gente tem que entender que é espelho, né? Como eu estou vai influenciar como o resto da família, como você já tinha falado antes, né? E aí a gente tentar usar as ferramentas que a gente já tem. Então, como eu acalmo meu filho normalmente. Então, é essa forma que eu vou tentar acalmar. E lembrar que eu também tenho que me cuidar e usar as ferramentas que eu estou acostumada. Então, o que eu estou acostumada de usar de ferramentas? É uma meditação, é uma oração, um exercício de relaxamento,
ou intensificar uma terapia online? O que que é? O que que eu faço para me estruturar e me acalmar num momento de grande ansiedade? Essas ferramentas é que eu vou usar. Não é que eu não possa aprender novas ferramentas, mas nesse momento o melhor é a gente usar as ferramentas que a gente tem. Ah, mas eu não tenho nenhuma ferramenta, então vou procurar ajuda de alguém que possa me ajudar a encontrar ferramentas que sirvam para mim, se eu também tiver num momento que preciso de ajuda. Então, o primeiro passo seria lutar com as armas que você tem. Se elas forem insuficientes, aí procurar ajuda. Procurar. Entende? Deixa eu ver aqui. A Salete fez uma observação aqui que crianças com transtorno do espectro autista têm maior dificuldade em lidar com essa mudança na rotina. Com isso, o estresse dos pais também fica maior, que é o que a gente acabou de falar, né? Então, assim, se a criança tem dificuldade, isso já é esperado dela, como que a gente vai se armar para dar conta dessa dificuldade dela, né? Respeitar o tempo de cada criança. Rotina, né? Essa criança vai ter que acostumar com uma nova rotina, né? A Nivânia colocou aqui pra gente respeitar o tempo de cada criança. Tempo efetivo de atenção, né? O tempo efetivo de atenção que você tem que dar naquele momento. Uma coisa que sempre perguntam muito pergunta pra gente assim, fora dessa situação, imagina nessa situação como pergunta, né? É em relação ao sono. As alterações do sono. O que você nos fala sobre isso aí? Que é um desafio, né? Porque se a mãe não dorme, coitada, se a família não dorme, como que você vai estar bem para dar conta desse dia seguinte? Né? Se por acaso tem uma agitação noturna, tem uma mudança nas rotinas de sono, que tem sido uma queixa por causa dessa quarentena, desse distanciamento, né? Eu tenho visto muitos adultos queixando, né, em relação à dificuldade de sono. A criança, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a maioria das vezes a dificuldade do sono da criança vai ser comportamental. Então a gente tem que fazer mesmo, checar o que é que pode estar acontecendo para fazer essa alteração de sono. E aí, gente, cuidado com a higiene do sono, tá lá no topo. Antes de eu pensar de qualquer outra coisa, vai ser cuidado com a higiene do sono. O que eu chamo de higiene do sono? São as medidas que eu vou fazer para melhorar a qualidade desse sono, né? Que seria ter um horário certo para dormir e acordar, aí entra a rotina, né? Porque muitas vezes essas crianças, elas começam a ter problemas do sono porque a rotina do dia ficou toda bagunçada. Então, o menino acordou tarde, comeu no horário diferente, as refeições saíram todas em horários diferentes, aí a casa está agitada, e aí ficou muito tempo na frente da tela, aí vai dormir tarde, vira uma bola de neve. Então, a gente tem que lembrar que a gente tem que tentar, na medida do possível, tentar manter uma rotina, apesar do todo o furacão que está acontecendo ali. E aí, quando eu falo rotina, então, acordar, dormir e acordar no mesmo horário, né? Então, ter um horário para dormir, ter um horário para acordar. Lembrar que em relação ao sono, a melatonina é um hormônio importante e a sua produção vai variar de acordo com a exposição de luz. Então, eu tenho que dormir num lugar que seja confortavelmente escuro, mas não pode ser um breu, porque aquela luz que entra lá na persiana, ela vai começando a regular para quando amanhecer eu acordar, né? Então não tem que ser escuro, totalmente escuro, mas na hora de dormir tem que ficar escuro. A tela atrapalha, então a gente tem que controlar. Gente, é claro que os meus filhos estão usando muito mais tela agora do que eu deixo em horários normais. É claro que a gente vai permitir muito mais isso, né? Se eu não posso levar eles lá embaixo para correr, para andar de bicicleta, tenho menos atividades, eu tenho coisas para fazer e eles gostam de estar lá, eu estou permitindo, é aquilo da adaptação, mas entender que tem que ter um limite, que esse excesso de tela ele vai fazer
mal, sim. E principalmente se for próximo da hora de dormir, né? Então, se eu quero que meu filho durma 9 horas, 7h30, 8 horas, ele já não tem que estar na frente da tela mais. Eu vou escolher horários mais cedo para ele assistir filme, ver vídeo, né? Porque além da luz atrapalhar, ainda tem a excitação, né? Uhum. Evitar alimentos, bebidas que são estimulantes, né? Então, é, Coca-Cola, Guaraná, para falar o que criança usa, né? Mas aí a gente inclui café, chá, tudo que pode ser estimulante. Não tem que dormir com fome, mas não tem que fazer uma refeição muito grande antes de dormir. Então, são todos hábitos que ajudam. E aí a gente já tem uma coisa assim que realmente tá num momento muito difícil que a gente tem que tentar estruturar, que é a falta do exercício físico, né? Então, o que que a gente pode fazer com a criança? O que que a gente pode adaptar em casa de brincadeira para ela se movimentar? Sei lá, vamos dançar junto? Ou vamos fazer um circuito dentro de casa, dentro da realidade, né? Daquela desenvolvimento daquela criança específico, mas é tentar mesmo colocar essa criança para fazer alguma atividade física, mesmo que seja dentro de casa, para ela gastar um pouco daquela energia, né? Então, a rotina para a gente ter uma boa noite de sono, ela é essencial. E quando a criança que não tinha, aí eu estou falando uma criança que não tinha problema de sono antes, Uhum. por causa disso que está acontecendo, começa a ter problema de sono, na grande maioria das vezes vai ser porque essa rotina desandou, né? Aí é Uhum. diferente, assim, né? Tem algumas crianças, em algumas síndromes, que a gente vai ter mesmo alteração de sono, às vezes vai ter indicação de usar medicamento, e pode ser que tenha que fazer um ajuste nesse momento, né? Uhum. Porque pode desestabilizar. Mas aqui, a criança que não tinha e passou a ter problema de sono, a gente tem que olhar para a rotina, olhar o que é que Então, está acontecendo foco na rotina, na organização da na rotina. organização. Então, manter esse horário consistente, né? Uhum, Programado, essa programação da rotina e pensar mais na higiene do sono. uhum, isso mesmo. Primeiro Porque momento. Segundo momento, aí talvez, né, precise de é, uma avaliação de um profissional. isso mesmo. Isso mesmo? Ótimo. E em relação aos sentimentos, né? Porque quando é uma criança verbal, igual você falou, quando é uma pessoa verbal, essa pessoa em algum momento ela vai deixar escapar algumas falas que, se você estiver atento, né, para quem é bom Uhum, ouvinte, você vai falar, peraí, isso aí pegou, né? uhum. Então, vou dar um exemplo. Recentemente, o meu filho chegou para mim e falou assim, mãe, eu tô com tanta saudade dos meus amigos que chega a doer no meu coração. Olha só, ele já E aí consegue eu, fazer e uma aí, percepção. e aí eu parei e pensei, peraí, eu não liguei para nenhum coleguinha da sala dele ainda. Uhum, Mandei mensagem para todos os pais, agora ele tem um horário no dia, cada dia ele pode escolher com quem ele pode conversar. Mas uhum. o problema é quando Não é é não verbal. verbal. Uhum, Como que a gente trabalha com essa questão dos sentimentos, né? Então, a uhum, solidão, o uhum, tédio, o medo, todos esses sentimentos que uhum. você fala. Como que a gente aborda nesse caso? Como que a gente tem estratégias nesse caso? Pois é. E aí vai ser como a gente lida normalmente mesmo, né? Então, como que uma mãe, quando percebe que o filho começa a desorganizar, em geral, o não verbal desorganiza, não é? Começa a Uhum, reclamar, ou começa a ter autoagressão ou heteroagressão, né? Tem algumas crianças que precisam mesmo de uma contenção para se organizar física, aqueles abraços de urso, né? O que que essa criança gosta? Gosta de escutar uma música? É, ela se tranquiliza e ela melhora se essa mãe fica do lado e conversa com ela. Então, será? Porque esse não verbal, muitas vezes, né, ele vai ter essa percepção pela mudança da rotina, e aí é explicar mesmo, mesmo sendo não verbal, explicar o que é que está acontecendo, olha, nesse momento, numa linguagem que a gente saiba que a criança vai entender, né? Nesse momento não é possível. Eu sei que agora, por exemplo, está na hora da gente sair e que normalmente a gente iria, sei lá,
na ecoterapia. Eu sei que você gosta da ecoterapia, mas agora não é possível e a gente aí propor outra atividade para fazer ali naquele momento, né? É, e, e assim, essas crianças muitas vezes são sensoriais. Então, qual que é a parte sensorial que atinge melhor essa criança? É uma música? É um toque, né? Qual que é? Vão propor, tem aquelas caixas que as crianças podem mexer, ou aí você vai saber falar melhor do que eu até, né? Caixa É, sensorial mesmo. as caixas sensoriais. O que que é? O que que normalmente ajuda o meu filho a se organizar? É isso que eu vou fazer. Então, novamente, vamos usar as ferramentas, mas sempre não desprezando a capacidade de entendimento, que talvez não seja total, mas que se eu não falar e não explicar, aí o negócio vai ficar todo mais esquisito ainda, porque de repente mudou, ninguém falou nada, as coisas mudaram, então é falar, olha, agora não está assim, mas depois você vai voltar. Ela, né? Se é uma atividade que a criança gosta, X, ela vai estar esperando você quando for possível. Não dá por esse motivo. Como que eu vou falar isso? Teve mãe que já me falou assim, que fala assim, tem um bichinho malvado que está deixando as pessoas doentes. Então, para a gente não adoecer, a gente vai ficar mais dentro de casa nesse momento. Vai ser fácil sempre, Lani? Não, não é. Não. Não tem Tem sido. criança. Não, não tem sido para a gente. Então a gente tem que ter essa paciência de entender que para essas crianças também não vai ser fácil. E que a gente vai conversando na medida do possível, a gente vai explicando numa linguagem que essa criança vai atender, mas que às vezes ela não vai entender mesmo, né? E a gente tem que ter uma paciência em relação a isso, né? Você tocou numa questão também, Lu, que é a questão das atividades que são significativas e gratificantes para cada um. Isso. Então, cada um tem esse momento que se reorganiza com determinado tipo de atividade, né? Então, Uhum. provavelmente essa pessoa também vai ter. E às vezes essa rotina, igual você falou, né? Tá ali o cuidador, o familiar, fazendo todo o serviço da casa, ainda cuidando, e não dá tempo, né? Não dá tempo de Uhum. desenvolver essas atividades. Só que quando começa a pegar na questão do comportamento, no desafio, né? Esses desafios aí que podem vir do estresse enfim, de toda essa situação, talvez a gente tenha que parar e refletir para eleger essa prioridade na rotina. Então, uma rotina Exatamente. organizada, estruturada, sim, mas que em determinados momentos precisa dessas modificações para atender essa demanda que está urgente ali, né? Isso. E às vezes o que a criança tá gritando ali para a gente, da forma que ela consegue gritar, é que antes eu tinha muito mais atenção e agora eu não tô tendo, né? Então, o que que é que eu posso organizar na minha rotina para conseguir dar atenção para essa criança? O que que eu posso Uhum. fazer? Lani, é a adaptação. A adaptação. A Às vezes palavra é a adaptação. às vezes a adaptação, de falar que a adaptação aqui em casa, em alguns momentos, significou, sabe o quê? Eu percebi que eu estava exausta, que eu não aguentava de fazer todas as coisas que eu estava fazendo. Eu falei assim: olha, hoje eu vou comprar uma marmita de comida e não vou fazer almoço. E aí é um momento a mais que você tem para fazer outras coisas ou para descansar, porque a gente de novo aquilo que a gente conversou lá atrás, a gente tem que saber que a gente tem um limite, né? Sim. E saber reconhecer esse limite e que às vezes tá tudo bem se o menino deixar de fazer algumas atividades. Semana passada, não foi uma criança de desenvolvimento atípico. Foi com uma mãe que, na verdade, não era a criança que era minha paciente, a mãe que era minha paciente. Uma mãe, eu atendi ela, um atendimento online, ela tem 2 filhos, e um dos filhos, um bebê e um filho de 6, 7 anos, por aí. E aí ela falou assim comigo: não, pro meu outro filho eu dei férias para ele ir pra escola. Sabe por quê? Eu descobri que eu não dou conta de fazer isso tudo. E ela descobriu que aquele ali era o limite dela. E aí eu fiquei muito pensando assim, será que é assim mesmo? No sentido de que essa loucura, não está na hora da gente repensar esse modelo de escola? Hoje mesmo eu estava lendo um texto que
propunha que as crianças não tivessem atividades. Não estou defendendo isso ou aquilo, Uhum, não, só estou uhum. pensando, fazendo uma Você está fazendo um reflexão. pensamento. Uhum, Para a gente refletir, será que não é o momento, então, da gente repensar esse modelo de escola? Será que é isso tudo mesmo que a gente tem que fazer nesse momento? Será que as escolas, na hora que voltar, elas vão ter que repensar, olha só, é, precisa disso tudo? Se algumas crianças não deram conta de fazer algumas coisas, tá tudo bem, gente. Sabe por quê? Porque cada casa vai ter uma realidade diferente. Não tem jeito da gente achar que todo mundo vai dar conta de fazer tudo que a escola está propondo, não. Né? Isso para mas as crianças típicas. E aí a isso que eu ia gente falar. volta naquela história de que não tem inclusão, não tem uma adaptação. Então esse menino vai conseguir, essa criança com desenvolvimento atípico, ele vai conseguir fazer essas atividades sem uma tutoria que ele tinha lá na escola. Essa mãe vai dar conta do tanto de coisa que ela tem para fazer, Você ainda chegou ser no essa tutora? ponto que foi até da nossa live semana passada, né? Quando a doutora Ângela ela fala assim, tem que repactuar tudo. Tem que repactuar Uhum, tudo agora. Tem que uhum, parar e repactuar tudo. Então, assim, uhum, essa questão do ensino do jeito que ela está sendo jogada nesse momento, tem que repactuar, tem que ter um contrato novo, tem que ter uma uhum, adequação. E aí, mais uhum, ainda, quando a gente pensa nessas pessoas, né, que não têm um desenvolvimento tipo, enfim, nas pessoas com deficiência, a gente sabe que tem até na universidade, enfim. Aonde que está essa repactuação? Aonde que está isso? Como que uhum, isso vai acontecer? Qual que vai ser a uhum. proposta que vai surgir a partir disso? Então, é uma reflexão muito mais ampla. A gente não vai entrar nessa seara Não aqui tem jeito. agora, né? Inclusive, a gente até estendeu bastante hoje. Vou ler só mais uma contribuição aqui. A Jerusa, ela colocou para gente. Importante isso que estão falando da dinâmica de cada família nesse momento. Antes de propor já uma rotina ou dica de atividades para a criança. Então, na verdade, é essa questão da avaliação mais profunda da necessidade de cada um, né? Uhum. E a Nivana, ela vem aqui participar de novo e fala, olha, uso de símbolos de comunicação alternativa podem usar, acho que ela está falando de quando a gente está falando dos não Sim, verbais, né? exatamente. Obrigada. Então, se a pessoa ela não tinha sido inserida ainda, e, enfim, a questão da consultoria, da pactuação, tudo, né? De novo. A Dris Lanza fala, vídeos dos colegas fazendo alguma atividades ou fotos também podem ajudar dos colegas da escola, né? Contribuindo, eu Uhum. acredito aí, essa parceria, esse espelhamento, né? Que para a criança é tão importante, né, na Uhum. construção da sua rotina, das suas tarefas na escola. E eu queria te agradecer muito. Acho que foi muito Ai, rica a nossa conversa. Muitas pessoas passaram, bastante pessoas ficaram, pessoas queridas, inclusive eu vi muitas aqui. Muito obrigada pela participação. E eu acho que o que fica de mais forte para a gente nessa conversa aqui agora é realmente o desafio é grande, né? O sim. desafio das famílias de pessoas com deficiência nesse momento da pandemia é grande, mas o foco na Uhum. rotina que funciona, na rotina que cada um dá conta e buscar ajuda, assim, sempre que necessário, né? É. Esse tom, cada um, não tem uma receita de bolo como sempre, né? Porque cada um é Uhum. um, cada um tem a sua especificidade, mas é, se a pessoa ela começar, né, a se cuidar, cuidar bem da sua rotina e focar no que é importante, no que é prioridade, já começa a equilibrar um pouquinho, aquele equilíbrio que a gente falou lá no início, já começa a tender mais para esse caminho, né, Lu? Isso Uhum. mesmo? É isso mesmo. Lani, ó, muitíssimo obrigada. Fiquei muito feliz com seu convite. Assim, eu te acho uma profissional Oh, espetacular, além de obrigada. uma amiga muito querida. Parabéns pelo seu trabalho. E é isso aí. Eu acho que essas trocas de ideias, elas só fazem todo mundo crescer, né? É uma Eu ideia acho que, que sei lá, você faz de lá, outra coisa que eu falo de cá, outra coisa que as pessoas falam aqui e que às vezes acendem, é mesmo, eu nem tinha pensado, ou é uma conversa, né? Porque, como eu te falei, depois que você me convidou, me motivou a conversar com outras pessoas que mostram sim. outros pontos de vista, e é isso, né, gente? A gente está precisando tanto entender que a nossa realidade é diferente da realidade do outro, né? Esse negócio da gente achar que todo mundo tem a mesma realidade, está na mesma bolha, a gente tem que acabar com isso, né? Cada um vai ter suas limitações
e também as suas possibilidades, e a gente tem que entender que às vezes o que dá certo na minha casa não é o que dá certo na sua casa, e não tem nada de errado com isso, tá tudo bem, né? Vou ter que ler mais umas coisas que chegaram aqui antes da gente encerrar. Nós vamos encerrar, mas espera aí, que eu vou ler, porque eu estou vendo aqui alguns comentários e eu estou achando o máximo o pessoal pontuando agora no final aqui. Ai, gente, eu cliquei e saí de onde eu queria. Importante, a Salete escreveu, importante tanto apoio às pessoas com deficiência quanto às familiares. Algumas pessoas falando que gostaram, que foi muito bom, né, que a discussão acrescentou. Muito obrigada a todos, né, que estão acompanhando. Uma pessoa que falou, estou trabalhando com crianças e adolescentes e amei as trocas. E tinha uma última pergunta aqui, mas aí, o que eu vou fazer? Depois eu anoto essa pergunta e aí a gente tenta responder, né, Lu? Eu vou Isso. salvar a live e também vou salvar essa live no nosso canal no YouTube. Então, vocês podem assistir novamente, indicar para outras pessoas. E muito obrigada, Lu. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Espero que não se encerre, teremos outros temas, quem Vamos, sabe no vamos futuro sim. próximo uma live, É isso que mesmo. eu acho que esse foi o momento que a gente teve essa demanda, mas existem muitas outras que a gente pode discutir de forma a agregar nesse contexto. Tá Obrigada. certo. Obrigada. Boa Um noite, abraço a todos, gente. gente. Obrigada. Obrigada. Tchau, Tchau. tchau.